Galera, na aula de hoje, a gente vai especificar características de dois polígonos fundamentais. O triângulo e o quadrado. Desculpa, o triângulo e o quadrilátero. Esses dois polígonos são os fundamentais. Eles têm muitas características em comuns. Eles têm figuras diferentes. E por isso que ele acaba tendo variações. Do pentágono para frente, os polígonos são... Do pentágono para frente, os polígonos são ou regulares ou não regulares, ou convexo ou não convexo. Não existe variações, tá? Mas os anteriores, que é o triângulo e o quadrilátero, eles são figuras que têm tipos. Então, hoje a gente vai estudar quais são as características do triângulo e quais são as características dos quadriláteros. São dois componentes fundamentais. Então, assim, ó, os triângulos, existem três tipos. Eu posso classificar os triângulos com relação aos lados e com relação aos ângulos. Eu vou compartilhar com vocês a tela para que a gente perceba como são essas figuras, tá? Outra dica muito importante que eu vou dar para vocês, o que eu vou passar aqui tem na apostila de vocês, tá? Eu sei que vocês amam anotar e eu acho o máximo isso, essa preocupação de vocês estar registrando as informações, mas vai ter na apostila de vocês. Então, vamos lá. Classificação dos triângulos. Como que eu posso chamar os meus triângulos? Eu costumo dizer para os meus alunos que os triângulos eles têm nome e sobrenome. Olha só, nome e sobrenome. Os triângulos podem ser classificados com relação aos lados. Existem três formas de desenhar os triângulos. Eu posso desenhar os triângulos com 3 lados da mesma medida. Eu posso desenhar os triângulos com 2 lados de mesma medida. Ou posso desenhar os triângulos com 3 lados de medidas diferentes. Quando isso acontecer, o nome dos triângulos são equilátero, isósceles e escaleno. Equiláteros são triângulos classificados de 3 lados de mesma medida. Isósceles são triângulos com 2 lados de mesma medida. E escalenos são triângulos com 3 lados de medidas diferentes. Se a gente escrever uma medida aqui, para dar um exemplo, os equiláteros vão ter, por exemplo, eu botei 5, escolhi o número 5. Todos os lados medindo 5. Um exemplo, certo? Os isósceles, se eu colocar o 5 do lado, como eu estou fazendo lá na outra figura, a base vai ter que ser uma medida diferente. Aqui eu vou botar uma medida menor, por exemplo, 4. 2 lados iguais e um diferente. E os escalenos, todas as 3 medidas têm que ser diferentes. Ó, 3 lados de medidas diferentes. Professora Sandra, como é que eu faço para classificar esses triângulos? Simples. Se o exercício não te der a medida, pega a régua e meça os lados do triângulo. Para mim classificar com relação aos lados, eu preciso saber quanto mede cada lado. Essa questão de classificações de lados, tá? Ele tem na apostila de vocês e ele está registrado lá na página 41. Na página 41, quem quiser olhar e acompanhar, tem classificação do triângulo com relação aos lados. Escaleno, 3 lados diferentes. Isósceles, 2 lados de mesma medida. E equilátero, 3 lados de medidas iguais. Beleza? Isso aqui só serve para classificar. O exercício pode pedir para você. Desenhe um triângulo equilátero. Pô, mas o que é um triângulo equilátero? Então, tem que saber que são triângulos que têm medidas de mesmo tamanho. Certo? Outra situação que pode acontecer é a classificação do triângulo com relação aos ângulos. Dependendo do tamanho do lado, eu vou ter uma inclinação diferente. Eu posso ter triângulos com todos os lados menores que 90 graus. Eu posso ter triângulo com um ângulo retângulo, ou eu posso ter triângulo com um ângulo obtusante. Triângulos que têm todas as medidas menores que 90 é chamado de acutângulo. Triângulos que têm um ângulo de 90 graus é chamado de triângulo retângulo.
E triângulo obtusângulo é aquele triângulo que tem um ângulo maior que 90 graus. Então, prestem atenção no que eu vou falar para vocês. Vou dar um exemplo, tá? O meu nome é Sandra Mara Maestre Gruner. Existem várias Sandras no mundo, mas Maestre Gruner é só eu. Eu tenho meu nome, eu tenho meu sobrenome de solteiro e meu sobrenome de casado. Os triângulos acontecem... Oi? Mas nenhuma é a melhor professora de matemática do mundo. Ai, agora eu me achei. Obrigado, B. Obrigado pela... A gente fica muito feliz quando o trabalho da gente é reconhecido. Concordo, mas, assim, ó, concordo com o tenho Bernardo. muito que melhorar, tenho muito que aprender, mas eu tento fazer o meu melhor para vocês. Isso vocês podem ter certeza. Faço de coração. Faço porque eu amo o que eu faço, tá? Então, olha só. Agora eu vou até me emocionar, tá vendo? Olha só. Então, deixa eu explicar, voltar aqui ao meu nome. Bem, então vamos lá. Quando eu falo triângulo, se eu falar para vocês, desenhem um triângulo. Cada um vai desenhar o triângulo que quiser, certo? Mas se eu disser assim para vocês, desenhe um triângulo equilátero. Vocês vão ser obrigados a desenhar um triângulo que tem todos os lados com o mesmo tamanho. Ah, mas eu fiz com 5, eu fiz com 6, eu fiz com 8, não interessa. Equilátero é ter as medidas dos lados iguais. Ponto. Mas se eu falar para vocês assim, ó, eu quero que vocês desenhem um triângulo equilátero retângulo. Quem explica o que eu pedi? O Henrique se assustou. Um retângulo de todos os lados iguais. Eu vou ter que desenhar um triângulo que tem os lados da mesma medida e que tem um ângulo de 90 graus, por exemplo. Isso não vai ser possível. Eu pedi uma coisa impossível. Eu pedi que desenhasse um triângulo equilátero com um ângulo reto. Só para vocês saberem, não dá. Porque quando eu desenho... Desculpa, tá? Eu pedi uma coisa impossível. Quando eu tenho um triângulo equilátero, todos os ângulos vão ser de 60 graus. Quando os lados são iguais, os ângulos também são iguais. Todo triângulo equilátero, olha a dica super importante aqui. Super importante. Opa, tem aqui. Olha aqui. Todo triângulo equilátero é um triângulo acutângulo. Se os lados são iguais, os ângulos são iguais. Agora, se eu pedir um triângulo isósceles, o triângulo isósceles pode ser desse jeito, o triângulo isósceles pode ser desse jeito, o triângulo isósceles pode ser desse jeito. Quer ver só? Vou mostrar para vocês. Eu posso ter um triângulo isósceles de lado de mesma medida. Olha só. Bem aberto. Esse ângulo que está aqui em cima, maior ou menor que 90? Maior. Então, ele é um isósceles obtusângulo. Mas eu posso fazer um isósceles acutângulo. Quer ver só um isósceles acutângulo? Olha aqui. Opa, deixa eu apagar essa linha ali que ela não ficou bem feita. Olha só um isósceles acutângulo. É um triângulo que tem os dois lados da mesma medida. Ele ficou menor. Peraí que a Pro vai ter que preencher aquilo ali. Ó, ele ficou os dois lados com a mesma medida, mas todos os ângulos menores que 90. Viu que legal? E eu posso ter um isósceles retângulo. É só chegar lá em cima e colocar um ângulo de 90 graus. Vamos ver se eu consigo aqui. É meio difícil sem transferidor. Mas eu acho que é mais ou menos isso aqui o L, né? Mais ou menos isso, será? Só que a linha de lá está um pouquinho maior. Eu teria que diminuir ela um pouquinho aqui de altura. Mas eu consigo fazer isso. Coloco 90 em cima e 45 nas duas bases. Então, o que a Pro está tentando dizer para vocês quando eu falei o meu nome? Eu falei que triângulos podem ter nomes e sobrenomes. Eu posso falar simplesmente triângulo, mas eu posso acrescentar 2 sobrenomes a ele, que seria a classificação do lado e a classificação dos ângulos. Eu posso definir como eu quero desenhar essa minha figura. Eu posso dizer para vocês que eu quero que essa minha figura seja uma figura isósceles e obtuso, por exemplo. Eu vou salvar aqui. Eu sei que tem crianças anotando, certo? Tem lá na apostila, na página 41. A Pro já falou para vocês que tem. Mas eu vou fazer um print de uma... anotar o obtuso, prof. Pode anotar, não tem problema.
Eu vou fazer rapidinho aqui o print de uma imagem. Vou jogar na tela para vocês, para a gente conversar sobre essa classificação das figuras. Mas, prof, Oi, pode falar, amor. aquele ângulo, um triângulo que tem um ângulo obtuso, por exemplo, ele só pode ter, para ele ser considerado, é que eu não consegui anotar o nome, mas para ele ser considerado aquele ali, ó, o último, ele tem que ter só um ângulo obtuso ou ele pode ter mais? Só consegue ter um ângulo obtuso. A Pro vai explicar por que só consegue ter um ângulo obtuso. Porque o triângulo, todos os ângulos juntos de um triângulo tem que somar 180 graus. Se eu tiver um ângulo maior que 90 graus, vamos supor que eu ponho um ângulo de 120. Quanto falta para somar 180? Falta 60 para dividir em dois pedacinhos. Então, eu não consigo, com um ângulo obtuso, ter mais do que um ângulo obtuso, somente um. Ah, tá. Porque dentro de um triângulo só cabe 180 graus. Entendeu? Sim. Tá. A Pro tá salvando a imagem que eu falei para vocês, pra gente porque discutir. Pode falar. Como ele tem 3 lados, aí é mais limitado, né, os ângulos que pode fazer. Isso mesmo, muito bem, Henrique. Como ele tem 3 lados, ele é mais limitado. É isso aí mesmo que acontece. A Pro salvou aqui 3 imagens que não estavam no projeto, mas vão fazer parte do nosso projeto de aula. Eu amo trabalhar com vocês, amo. Porque vocês são muito críticos, gostam de questionar, gostam de perguntar. E eu acho muito show isso, então a gente acaba indo além do que a gente se organiza, do que a gente planeja. Deixa a Pro só tá salvando aqui, sou muito rápida, tô ficando craque nesse negócio de digitais. A Prof vai colocar para vocês entenderem o que nós estamos falando de classificação de triângulo. 3 imagens. Uma imagem onde eu vou classificar as figuras de acordo com as medidas. Uma imagem onde eu vou classificar as figuras de acordo com os ângulos. E uma imagem onde eu vou classificar simples as duas situações. Quer ver só? Essa imagem aqui são figuras que não tem nem ângulos nem medidas. Se eu pedir para vocês classificar essas figuras aqui de acordo com os seus lados, o que eu precisaria fazer? Pegar uma régua e medir as imagens, certo? Mas sem medir, através de observação, eu até consigo considerar o que elas são. Essa figura aqui, será que são lados iguais ou diferentes? Sim, é um triângulo equilátero. É um triângulo equilátero, porque tem lados iguais. É visível. A próxima figura é um triângulo o quê? Isósceles. Isósceles, muito bem, porque você consegue ver que as duas inclinações têm a mesma medida e a base é menor. É visível, tá vendo? A última figura aqui. É escaleno. Escaleno, porque parece que as medidas são diferentes. Esse triângulo aqui de baixo, esse aqui, ó. O MNO, o que vocês acham que ele é? Eu não anotei o nome, mas eu sei que é aquele que tem um ângulo obtuso. Mas eu tô falando dos lados. Não, mas eu tô falando dos lados. Dos lados. Equilátero, isósceles e escaleno. Lados, não é de ângulos. Escaleno, né? Escaleno. Ele tem 3 medidas diferentes, será, Otávio? Não, isso. Não, ele é Isósceles. Ele tem 2 medidas iguais, que é aquela abertura assim, e a base diferente. Isósceles. Ótimo. E esse último aqui? Escaleno, tá certo? Escaleno? Tá repetindo só. Ó, eu classifiquei os triângulos de acordo com os lados. E vocês nem usaram as medidas. Só pela forma deles. Eu vou mudar de cor. E agora eu vou classificar eles de acordo com os ângulos. Vocês vão ver que eles podem ter 2 nomes tranquilamente. Senhora Sandra, mas não tem ângulo aqui. Mas acontece
que vocês já aprenderam quanto é 90. Vocês já aprenderam a forma do 90 graus, do maior que 90 e do menor que 90. Esse primeiro triângulo aqui tem ângulos maiores que 90 ou igual a 90 ou menor que 90? Menor É que menor 90. que 90. Então, se ele é É um menor que 90, ele é um triângulo equilátero acutângulo. Ele é equilátero e acutângulo. Porque ele tem ângulos menores que 90. Isso que a gente nem mediu, perceberam? E acutângulo. E esse triângulo isósceles? Ele vai ser isósceles e o que mais? Se eu pensar no Retângulo. Obtusângulo. Ele tem um ângulo maior que 90? Retângulo, não? Ele tem um ângulo de Retângulo. 90? Tem um L? Ah, não, ele não tem ângulo de 90. Então é acutângulo. Ele é acutângulo também. Acutângulo. Muito bem. Vamos pensar aqui na imagem se tem algum triângulo que é obtusângulo. O MNO. O MNO. Ele é isósceles e obtusângulo. Porque ele tem um ângulo maior que 90 graus. Procure na imagem se tem algum desse daqui que é retângulo. OPR. OPR, muito bem. Esse daqui também é um retângulo. Ótimo. Sem medida, vocês classificaram as figuras. O que a gente está fazendo com os triângulos é dando nome às formas deles. Todos esses aqui são polígonos de 3 lados. Todos eles são triângulos. Mas os triângulos possuem formas diferentes. E como eles têm formas diferentes, eles podem ter nomes diferentes. Viram? Alguém bate um print para a prof, que é mais rápido que o computador? Então bate. Depois manda para mim. Pronto. Joia. Vou limpar essa tela e vou colocar Pera, outra imagem. Agora eu vou ser mais legal. Eu vou colocar uma imagem que tem medidas. Aí. As medidas que eu estou apresentando é de lados ou é de ângulos? É de ângulos. É de ângulos. Então eu vou classificar eles de acordo com os seus ângulos. Já mandei. Ótimo. Vou classificar de acordo com os seus ângulos. Como eu classifico esse triângulo A? É um acutângulo. É um acutângulo. Como eu classifico o triângulo D? Retângulo. É um retângulo. Viu como é fácil, galera? É só olhar a imagem. Opa, errei o acento do retângulo. Pera. Retângulo. Como eu classifico o triângulo B? Obtusângulo. Obtusângulo. Parabéns, galera. Parabéns. E o triângulo D? Desculpa. Acutângulo. Acutângulo. Muito bem. Acutângulo. E o triângulo C? Retângulo. Tem um Retângulo. quadradinho. Tem um ângulo de 90 graus, é um quadradinho. E o F? Obtusângulo. Certinho. Bate um print aí para prof. Classificaram. Sem problema. Consigo classificar os lados dele? Eu não medi. Dá para classificar os lados dele? Esse aqui... Já bati o print e já mandei os dois. Ótimo. Esse aqui seria um triângulo o quê? Não tem medida. Mas é equilátero, isósceles ou escaleno? Para, prof. O que vocês acham? Qual? Esse aqui, ó. A letra C. Vocês acham? É um retângulo, não é? Tem 90 ali. Não, mas eu quero saber com relação ao lado. Isósceles, escaleno ou equilátero? Não, não é. É escaleno, eu acho. Escaleno. Porque... Não, pera. Não, mas aí é maior que 90. Não, tô é falando- escaleno sim. Ele tem 3 lados de medidas diferentes? Sim, Será? sim. Equilátero. Alguém falou isósceles. Quem foi? Eu, a Manu. Manu tá certa. Olha aqui, ó, ele é um É isósceles. isósceles. Esse lado e esse lado é igual. A base tá aqui, ó, ele tá Ah, deitado. entendi. Na dúvida, o que eu faço? Pega a régua e meço. Galera, a dica que a prof vai dar para vocês, presta atenção na dica. Ângulos de medida diferente, lados de tamanho diferente.
Esse aqui é um escaleno. Mas, prof, quando faz assim, não parece. Mas é porque ele Parece tá que deitado. É só porque ele tá deitado. Tá? Se tu botar a régua aqui em cima da tela, tu vai ver que é igual. Vou apagar essa imagem. Mas vocês viram assim, ó. Se tiver a medida, é mais fácil. Então, na dúvida, meça. Pega a régua e mede. Agora eu vou ser bem legal. Eu vou dar um com medida de lados e medidas de ângulo. Vamos classificar as imagens. Letra A, quanto? Lados e ângulos. Vamos lá. É isósceles e retângulo. É isósceles, porque ele tem dois lados iguais. E ele é retângulo, porque tem um ângulo de 90 graus. Muito bem. Figura B, o que ele é? Ele é equilátero e é acutângulo. Equilátero e ele é acutângulo. Muito show, vocês são show de bola. A letra C, o que ela é? Ele é escaleno e obtusângulo. Escaleno e obtusângulo. Muito bem. E o D? O D também, acho que é escaleno e obtusângulo. É a mesma classificação, escaleno e obtusângulo. Ótimo. Muito show. Vamos aqui embaixo. Isósceles e retângulo. Isósceles e retângulo. Será que ele é isósceles? Não é? Não é? Os ângulos são iguais ou diferentes? Escaleno. Ah, não, é escaleno e agutângulo. Escaleno e o quê? E agutângulo. Não. Agutângulo. Não. Não? Não. Ah, ele é retângulo. Ele é retângulo, porque ele tem um ângulo de 90 graus. 90 graus. Muito bem. E o último? Equilátero. Não, calma. Equilátero. Não. Mas ele Escaleno. Escaleno, porque todos os lados são de medidas diferentes. E o quê? Equilátero. Acutângulo, porque tem todos os ângulos menor que 90 graus. Pode bater print, quem quiser. Galera, decorem esses 6 nomes. Eu tô muito confuso, vocês foram muito rápidos. Só prof. para Ô, Henrique, depois vai ficar salvo lá no grupo, dá uma reolhada, na dúvida me pergunta. Escuta o que a Pro vai falar para vocês. Escuta o que a Pro vai falar. Decorem. Eu fico batendo print, pro. 3 nomes para classificação de lados, 3 nomes para classificação de ângulos. Os triângulos são classificados com relação aos lados e com relação aos ângulos. Tá? Isso vocês vão usar para o resto da vida. Pode perguntar, Henrique. Se a letra D tem 4 centímetros, não 4 centímetros outros e... Opa, tá errada a letra D, tá errada. Você tá certo. Letra D é errado. Confuso. A gente... Eu tentei perguntar, mas não deu. Isósceles. É isósceles. A prof nem percebeu, foi no embalo assim, ó. E obtusângulo. Tem que bater print dessa imagem de novo que tinha um erro. Muito obrigada, Henrique. Muito obrigado. É isso aí, isósceles e obtusângulo. A gente foi no embalo do outro e nem se tocou disso. Fechou aqui? Entenderam as classificações do triângulo? Muito bem. Agora nós vamos falar de quadriláteros. Tá? Vou apagar e vamos falar de quadriláteros. Opa, pera. Calma, porque alguém estava batendo print, é isso? Foi? Prof, já mandei print e te enviei já. Joia. Então eu vou apagar aqui e agora a gente vai falar dos quadriláteros, tá? Os quadriláteros, assim como os triângulos, eles também têm vários tipos. Quadriláteros são figuras de 4 lados e a gente tem 5 tipos de quadriláteros. A gente tem retângulo, quadrado, que são os mais conhecidos, retângulos, quadrados, trapézios, losangos e paralelogramos. A prof vai abrir um quadro que vai classificar eles. Nossa, professora, o que é isso que tu colocou aqui? Vamos com calma, para vocês entenderem os quadriláteros. Os quadriláteros, eles são divididos em 3 grupos. O grupo dos paralelogramos, que são os paralelogramos, os retângulos, os losangos e os quadrados. Os grupos dos trapézios, que se dividem igual aos triângulos, e as outras figuras. Ai, prof, agora deu um nó na minha cabeça. Vamos desfazer esse nó. Vou abrir o quadro branco e já volto aqui, tá? Vamos lá.
Por que que os quadriláteros são divididos em grupos diferentes? Vamos abrir lá o quadro branco para ficar mais claro para vocês entenderem. Os quadriláteros têm grupos diferentes, espera aí. Quadriláteros têm grupos diferentes pela seguinte situação. Cansei até de ficar sentada. Deixa eu levantar um pouco aqui. Os quadriláteros têm grupos diferentes porque eles são classificados assim, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. Eles podem ser classificados porque eles têm dois pares de lados. De lados paralelos. Eles são assim classificados porque eles podem ter um par de lados paralelos. Quem lembra o que é paralelos que a gente estudou? Que Não se cruzam. Não se cruzam, muito bem. Nenhum lado paralelo. Agora a Pro vai mostrar o que eu falei para vocês aqui. Vou desenhar mal e porcamente, tá? Mas vou desenhar. Lados paralelos. Eu posso pensar no retângulo, eu posso pensar no quadrado, eu posso pensar no paralelogramo, que eu não consigo desenhar aqui agora nesse momento, e eu posso pensar no losango. O que seriam dois pares de lados paralelos, professora Sandra? Vou mostrar para vocês. Vocês já sabem que são lados que não se cruzam. Esse lado aqui de cima não se cruza com esse lado aqui de baixo. Certo? E esse lado aqui da lateral, peraí, essa linha da altura não se cruza com essa linha da altura. Dois pares de lados paralelos. Ó, isso acontece para 4 tipos de quadriláteros. Os paralelogramas, os retângulos, os quadrados e os losangos acontecem isso. As linhas da altura e as linhas do comprimento não se cruzam. Por isso que são dois pares de lados paralelos. Quando eu falo de um par de lado paralelo, eu estou falando dos trapézios. Eu vou desenhar os trapézios porque eu não consigo fazer aqui com figura. Trapézios são imagens que têm as bases paralelas. Tá vendo as bases que a prof desenhou ali? Que não se cruzam, mas as suas diagonais, as suas laterais se cruzam. Olha aqui, ó. Porque elas vão se cruzar. Elas são inclinadas. Peraí, só um pouquinho. Como elas são inclinadas, uma hora elas vão se cruzar. Sim. Então, são chamados de trapézios aqueles quadriláteros que tem só um par de lados paralelos, que são as bases, que são os comprimentos. As laterais, uma hora, se cruzam. Por isso que é outro tipo de quadrilátero. E são chamados de quadriláteros outros, aqueles que nenhum lado se cruza. Como assim, professora? Nenhum lado é paralelo. Losango. Não, o losango, ele é dois pares de lados paralelos. Eu já vou mostrar para vocês. Como assim, professora? Pode ter um quadrilátero que nenhum lado se cruza. Olha aqui. Ah, eu sei. Eu Uma acho que eu risca sei. aqui. É aquele... Uma risca aqui. Paralelograma. Uma risca aqui, por exemplo. E uma risca aqui. Isso é um quadrilátero? Não. Não. Qual é a classificação do quadrilátero? Ah, tem 4 lados. Então, ele é um quadrilátero. Nesse quadrilátero, tem algum lado paralelo? Não. Não, porque Acho ele é um que não. quadrilátero Eles vão se não cruzar. convexo. Ó, esse lado pode cruzar com esse lado cruza com esse. Como ele é um quadrilátero não convexo, ele é um tipo diferente de quadrilátero. Então, os quadriláteros podem existir 3 grupos. Os grupos que têm 2 lados paralelos, o grupo que tem um lado paralelo e o grupo que não tem nenhum lado paralelo. Printem essa tela, por favor. Mandem para mim que eu jogo no grupo para vocês depois. Já mandei. Agora eu vou voltar lá para aquela nossa informação que nós estávamos trabalhando. Vamos voltar para aquela informação lá para vocês entenderem melhor. Está aqui a informação. Grupos de paralelogramos são aqueles grupos que têm 2 lados paralelos. Esse é o símbolo de paralelos, tá? Grupos de trapézios
são aqueles grupos que têm um lado paralelo. E os outros quadriláteros são aqueles que não têm lados paralelos. Tique-tique. Ficou claro? Printa essa também. Eu sei que vocês gostam que eu jogo lá para vocês. E eu vou escrever com isso aqui embaixo, que é mais legal. Oi. Eu não entendi a última. A última é um quadrilátero não convexo. É aquele último desenho que eu desenhei na tela branca. É um quadrilátero que pode ter qualquer formação e as linhas não se cruzam. Aliás, e as linhas se cruzam, nunca vão ser paralelas. Tá. Foi o Teodoro que me perguntou, Teodoro? Ou foi o Bernardo? Fui eu, é quem? Eu é quem? Teodoro? Teodoro, olha para Pro. Pro vai desenhar aqui do lado aqui, ó. Ó. Ok. Isso é uma figura de 4 lados, que é o que tinha lá na minha outra tela. Essa é uma figura de 4 lados. Só que essa figura de 4 lados não tem nenhum lado paralelo. Por isso que ele é considerado outros quadriláteros. Quer dizer, quadriláteros não convexos. Melhorou? Melhorou, prof. Vou apagar essa imagem que está aqui e vou mostrar para vocês, então, uma nova tela. Vamos lá para uma nova tela. A nova prof. tela... Oi, fala, Bernardo. A voz do Teodoro e a minha é tão parecida assim? É parecida, B. Tem hora que ele fala, eu acho que é tu, e tem hora que tu fala, eu acho que é ele. Tá? E daí, assim, verdade. ó, olha só, quando a Pro tá explicando, não aparece vocês abertos para Prof, aparece só 3 carinhas. Então, eu tento imaginar pela voz quem tá falando comigo. Mas é só apertar naqueles três pontinhos. Não. É 3, só que em 3 linhas, que daí aparece bastante gente. Ah, será que é essa daqui? Não, apareceu 6 pessoas no máximo. É, então, só 6 pessoas. Tá, mas vamos continuar aqui, senão vai acabar nosso tempo. Vamos lá. Com relação aos paralelogramas, aí eu posso falar isso aqui, ó. Os paralelogramos que têm 2 lados paralelos é o paralelogramo, losango, retângulo, quadrado. O que eu sei de cada figura? Presta atenção. Quadrados têm lados iguais e ângulos de 90 graus. Retângulos têm ângulos de 90 graus, as suas bases, os seus comprimentos são da mesma medida e as suas alturas são da mesma medida. Losango tem todos os lados da mesma medida, mas os ângulos são agudos e obtusos. Paralelogramo. Ó, quer ver? Eu vou dar uma dica para vocês. Eu digo que o paralelogramo é o retângulo quando ganha um tapa. Ó, ele tá assim, o retângulo. Ganhou um tapa, ficou assim. A linha de cima e a linha de baixo têm a mesma medida e as linhas inclinadas têm a mesma medida. Porém, não é um retângulo porque não tem ângulos de 90 graus. Vai ter 2 ângulos agudos e 2 ângulos obtusos. Certo? Mas ele é considerado um quadrilátero com lados paralelos. Olha só. Deixa eu mudar a cor, senão não vai aparecer. Esse lado é paralelo com esse e esse lado paralelo com esse. Certo? 2 lados paralelos. Ah, prof, o losango não é. Claro que o losango é. Olha aqui, ó. Esse lado é paralelo com esse e esse lado aqui é paralelo com esse. Perceberam? Aí, o que acontece? Essas figuras, que vocês têm que pelo menos saber classificar elas pelos nomes, que são quadriláteros, tá? Elas são quadriláteros chamados de paralelogramo. Então, assim, ó, todo quadrado é um paralelogramo, todo retângulo é um paralelogramo. É até engraçado falar isso, mas é verdade, tá? Por quê? Porque elas são figuras que têm 2 lados paralelos. Agora, quando eu falo do trapézio, deixa eu jogar a imagem do trapézio aqui para vocês. Quando eu falo dos trapézios, aí eu já estou me referindo a figuras que têm apenas um lado paralelo. Olha só. Eu peguei uma imagem mais complexa, mas depois eu mando uma mais simples no grupo para vocês, tá? Esse lado é paralelo com esse. Mas esses 2 uma hora vão crescer e vão se encontrar. Os trapézios, existem 3 tipos. Trapézios isósceles, é igual triângulos isósceles, que essas 2 diagonais têm o mesmo tamanho. Existem os trapézios retângulos,
e o trapézio escaleno. Deixa eu puxar aqui. Trapézio retângulo, que tem ângulo de 90 graus. Trapézio escaleno, que todas as medidas são diferentes. O que a apostila... Oi, pode falar? Pode voltar ali na outra imagem? Eu quero perguntar. Voltar na outra imagem? Voltei. Isso. O que você quer me perguntar? Sabe ali aqueles dois risquinhos assim do lado da... Aqui e aqui. Isso. Eu quero saber para que serve esse daí. Servem para dizer que essas duas linhas têm a mesma medida. Ah, tá. A eu tava figura em não botou dúvida. medida, mas esse risco indica que são as mesmas medidas. É que a Pro pegou no celular uma imagem que eu já tinha pronta do 8º ano. Lá no 8º ano nós vamos revisar isso. Tá vendo como eu falei para vocês que é para a vida toda? Para vocês no grupo, a Pro vai mandar uma imagem mais simples. Porque para vocês não vai vir com essa determinação. Mas é muito legal, Manu. Isso aqui indica que essas figuras têm a mesma medida. Tá? Então eu vou voltar lá na nossa reunião que está quase acabando. Hoje nós trabalhamos triângulos e quadriláteros. Aprendemos que os triângulos são figuras de 3 lados e que podem receber nomes com relação aos seus lados e nome com relação aos seus ângulos. Com relação aos lados, elas podem ser chamadas de equiláteros, isósceles e escalenos. Com relação aos ângulos, podem ser chamados de obtusângulo, acutângulo e retângulo. Já os quadriláteros, eles são um pouquinho mais complexos. Por quê? Existem 5 tipos de quadriláteros. Trapézios, retângulos, quadrados, losângulos. Qual que eu não falei? Paralelogramo e outros. Existem 6 tipos. Esses 6 tipos são divididos em 2 grupos. O grupo do trapézio, que tem só um lado paralelo. E o trapézio tem 3 tipos. Retângulo, isósceles e escaleno. Existem os grupos dos paralelogramos, que tem lados paralelos tanto na vertical quanto na horizontal, que daí entra o quadrado, retângulo, losango e paralelogramo. E existem aqueles quadriláteros que não tem nenhum lado paralelo. O que a gente vai aprender? A classificar eles e conhecer suas características. Todas essas informações estão na apostila de vocês e eu vou mandar para vocês também no grupo.